Olá pessoal, recentemente uma pessoa solicitou nos comentários do Instagram que eu estivesse falando a respeito de como estudar filosofia para as pessoas que ainda têm dificuldade, que têm interesse em estudar filosofia, mas que não sabem bem por onde começar, não sabem qual autor ler. E é um pouco complexo realmente entender esse início da filosofia, porque diferente da psicanálise e de quase todas as ciências que são bastante recentes e que tem alguns nomes bem marcantes que dão início a elas, vou tomar como exemplo a mais próxima de mim, que é a psicanálise. Nós temos um nome bastante emblemático na psicanálise, que é o próprio Sigmund Freud, e nós temos uma obra dele que é bastante introdutória à psicanálise, que é os 5 lições de psicanálise. Então é extremamente fácil você recomendar para a pessoa que tem interesse na psicanálise por onde começar a ler sobre psicanálise. Agora, quando a gente fala da filosofia, diferente da psicanálise, que tem seus cento e poucos anos aí de talvez em torno de 120, 125 anos de existência, no caso das ciências também são extremamente jovens, são uma migalha na história da humanidade, a maioria delas tem 100, 100 e poucos anos. No caso da filosofia, nós temos 2.500 anos de história. A filosofia ela começa lá por volta de 500 antes de zero. Então nós temos mais ou menos aí em torno de 2.500 anos de filosofia, com diversos nomes de diversas áreas. A filosofia também ela transitou por diversas áreas do conhecimento, então ela tanto passou pela física, pela química, pela biologia, pela própria linguagem, pela questão, muito antes de surgir a linguística, então Antífon, que nem mesmo era considerado um filósofo, que era sim um sofista, ele já escrevia antes de zero a respeito da linguagem, das palavras e do quanto as palavras eram falhas para representar o que tentavam representar, o quanto elas falhavam na ação de comunicação. Então a filosofia ela passou por diversas áreas do conhecimento. Você literalmente pode estudar qualquer coisa que o ser humano tem de conhecimento atualmente, você pode estudar a partir da filosofia, inclusive computação. A própria computação, ela data de antes de zero, ela data lá da Grécia Antiga, se você for ver, por exemplo, a máquina de Antícera, que é uma máquina que ela serve justamente para prever os movimentos astronômicos e ela funciona com princípios que posteriormente serão aplicados à computação. Então a filosofia ela é extremamente ampla, ela tem muitos nomes, diferente das outras ciências que tem alguns nomes bastante marcantes. No caso da filosofia, ela tem diversos nomes marcantes. Então é muito difícil você estabelecer, começar a estudar filosofia por aqui. É bem complicado e o que eu posso indicar que é sensato se fazer é começar conhecendo a história da filosofia, porque a partir disso, conhecendo a história, conhecendo alguns dos principais nomes de filósofos, você consegue minimamente delimitar algumas questões, você consegue delimitar qual é o percurso que a filosofia fez, por que assuntos ela passou e quais deles te atraem mais, e quais filósofos escrevem de um jeito mais compatível com o que você pensa. Por que isso? Porque tudo que você pensa, eu posso falar isso por experiência própria, tudo que você pensa é oriundo de algum filósofo. Então quando a pessoa te diz, eu queria escrever uma coisa, mas eu não quero ficar referenciando porque eu quero pensar por mim mesmo. Isso se chama preguiça. Literalmente, não existe nenhuma outra forma de se referir, nenhuma outra desculpa. É simplesmente preguiça, incompetência de sentar e ler. Porque tudo que você vai pensar, existe algum filósofo que pensou antes de você. Então não é, mas eu não posso pensar nada inovador, nada próprio. Pode, desde que você conheça tudo que já foi pensado e tenha uma noção razoável do que já passou pela história do conhecimento, para que você não fique repetindo o que já foi feito e dizendo que é algo inovador, aí talvez você consiga pensar algo diferente. Mas recentemente uma pessoa, uma professora
foi professora minha, mas continuo ao lado dela e ela me acompanha em alguns estudos, em alguns grupos, em algumas novas formas que eu estou me envolvendo de aquisição de conhecimento. Essa pessoa, ela contou sobre uma passagem, não me recordo em qual livro que ela leu, onde um sujeito no trem com o Einstein estava com uma caderneta e anotando várias coisas. E aí o Albert Einstein pergunta para ele, o que você tanto anota na caderneta? E ele respondeu, eu anoto toda boa ideia que eu tenho para que eu não esqueça e que para mais tarde eu possa usar elas. E aí ele pergunta de volta pro Einstein, mas e você, como que você faz com as boas ideias que você tem? Você não anota em parte nenhuma? Ele, não, eu até hoje só tive umas 3 boas ideias. Albert Einstein. O cara que simplesmente revolucionou toda a leitura de astrofísica no mundo. Eu me arriscaria a dizer no universo, porque a forma como nós vemos o universo mudou a partir de Albert Einstein. E ele mesmo disse, olha, eu tive umas 3 boas ideias de fato na minha vida. Às vezes, nós nos damos muita importância. Isso diz no nosso egocentrismo. Nós nos damos um valor e uma importância muito grande que não temos. Às vezes aquilo que você acha que é uma grande ideia não é, ou muitas vezes aquilo que você acha que é muito inovador, já disseram muitos antes de você, só que você não sabe disso porque você não teve a competência de ler. Então a pessoa chega, eu tava pensando uma coisa diferente aqui, e se esse mundo que a gente enxerga for uma ilusão? E se nós nem estamos aqui de fato? Nossa, super inovador. Você só tá 2.000 anos, 2.300 anos atrasado a Platão, só isso. O cara já disse isso que você está dizendo há 2.300 anos atrás e você acha que está promovendo uma grande inovação no mundo. Então quase tudo que a gente pensa é herdeiro de algum filósofo. Quando a tua mãe te diz, olha, não faça isso, não tire proveito de uma pessoa que está em dificuldade porque isso não é certo, isso não é correto. O que ela está te passando é um valor moral que foi construído nela a partir de um valor ético que certamente foi construído a partir de um filósofo. Talvez ela não teve acesso direto a esse filósofo, talvez a mãe dela que ensinou isso para ela não teve acesso a esse filósofo direto, mas tiveram aula com um professor que leu esse filósofo e que ensinou isso para elas na escola, ou tiveram acesso a isso com uma outra pessoa que leu um filósofo e disse para elas, olha, não é legal você tirar proveito de uma pessoa que está numa situação de dificuldade, porque se todos fizessem isso, as coisas não andariam bem. Isso é Kant. Então, tudo que nós pensamos, que nós consideramos como valor ético, valor moral, é construção do pensamento filosófico. Por isso que eu digo que é muito útil você entender quais são os filósofos que pactuam do pensamento que você tem, da forma que você se construiu. Porque a partir disso, você consegue ter uma melhor adesão à leitura desse filósofo. Então é mais fácil você ler filósofos que você tem uma certa concordância. E de início isso é bom. Você ter uma concordância com o filósofo inicialmente é bom para que você tenha uma leitura mais fluida. Não é à toa que eu tenho como os nomes da filosofia, um dos primeiros que eu tive contato e que me chamou muita atenção, Maquiavel. Não é à toa que um dos nomes da filosofia que eu sigo muito, acompanho e leio é Nietzsche, outro é Sartre. Não é à toa que os grandes nomes da filosofia que eu estudo são ateus, assim como eu. Não é à toa que grande parte dos filósofos que eu estudo tem uma visão de relativizar o bem e o mal, de relativizar a moral e de buscar entender, tá, isso é moral porque eu faço parte desse grupo. Será que se eu fizesse parte de outro grupo eu consideraria isso como moral e ético? Ou a minha moral e a minha ética é totalmente dependente do clubinho do qual eu faço parte? Tudo isso são coisas que eu já vinha construindo no meu pensamento como herança de pensadores que eu nem fazia ideia que existiam, mas que eu tive acesso a informações que me levaram a essa corrente de pensamento, e quando eu acho um filósofo que diz coisas muito semelhantes ao que eu já trazia como construção de pensamento, é muito fácil me identificar com ele e ele me atrai. Só que para você saber qual é
a origem dos pensamentos que você tem, para você conseguir reconhecer um filósofo do qual você é herdeiro, digamos assim, é preciso que você leia um geral da filosofia. É preciso que você vá para a introdução à filosofia, para que você pegue livros introdutórios para saber um pouco do pensamento de cada filósofo. Eu não vou fazer muita extensão a respeito da introdução em si à filosofia, porque eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição desse, se eu não deixar me cobrem, porque às vezes eu esqueço no editar, eu acabo esquecendo. Eu vou deixar de uma série que eu iniciei e acabei não prosseguindo porque teve pouca audiência. Se vocês gostarem dessa série, curtam, deixem bastante gostei, comentem bastante e assistam e divulguem, que pode ser que a gente acabe retomando ela, quem sabe, se for do agrado. Na época ela não teve tanta audiência, então eu acabei parando. Ela já faz um bom tempo que eu gravei esses vídeos, mas é onde eu falo um pouco a respeito de como estudar a filosofia, como começar o estudo na filosofia. Pegando desde a mitologia, que é importantíssima para compreender o surgimento da filosofia, passando pelos filósofos da physis, que é muito importante também, a primeira forma científica, digamos assim, de pensamento. E aí passando pela mudança que Sócrates promoveu, que é uma filosofia mais voltada para questões humanas e não tão questões da física como dos filósofos da physis. Nesse sentido, a partir de vocês estudando essa introdução, conhecendo um pouco do pensamento de cada filósofo, vocês conseguem entender melhor qual filósofo está mais dentro do que vocês têm como ideias e qual que é mais aceitável para você ler de início. Uma coleção que eu recomendo muito, eu vou pegar aqui, essa coleção Os Pensadores, é uma coleção, esse aqui no caso é do Schopenhauer, é uma coleção que traz vários dos filósofos que são nomes importantes para a história do pensamento humano e para a construção da filosofia em si, traz no início de cada uma das obras, de cada um dos livros, aqui no início ele traz um tópico que eles chamam de vida e obra, no qual eles trazem um pouco a respeito de quem foi esse filósofo, que período ele viveu, quais são os principais tópicos assim do seu pensamento, e tudo isso favorece muito para quem está iniciando e não conhece muito a respeito da filosofia. Então favorece você já ter uma certa introdução àquele filósofo, ao pensamento daquele filósofo, e aí em sequência eles trazem nessa coleção algumas obras daquele filósofo. Então nesse caso do Schopenhauer aqui traz O Mundo como Vontade e Representação e a crítica da filosofia kantiana. Então quando você vê por um acaso, ou online, ou em algum sebo, você conseguir ver essa coleção Os Pensadores, ela tem diversas edições. Quando você vê essa coleção completa para comprar a um preço razoável, eu recomendo que compre se você pretende estudar filosofia. Mesmo que seja de maneira independente, não seja um estudo acadêmico, mas por essa questão, por ela já trazer algumas das obras principais dos filósofos e já trazer essa introdução inicial que favorece. Mas você também consegue encontrar essa introdução à vida dos filósofos e à obra deles na internet facilmente, em blogs, em sites de filosofia. Não, existem livros também publicados, impressos a respeito disso e que favorecem você conhecer um pouco o geral de cada filósofo. Por que isso? Não tem como, diferente, como eu disse, diferente da psicanálise, que, por exemplo, você vai direto ao Freud e lê um texto introdutório do próprio Freud, na filosofia, os grandes nomes clássicos da filosofia não escreveram muita coisa introdutória à filosofia, porque na época não se tinha nem muito entendimento do que era de fato a filosofia, de qual caminho ela seguiria, porque, como eu disse, ela é muito ampla, ela seguiu várias ramificações diferentes. Então é difícil algum filósofo falar de todas elas. Existem alguns filósofos mais clássicos que trataram de todos os grandes ramos da filosofia,
Mas naquela época ainda não se tinha toda essa grandeza que ela atingiu posteriormente. Alguns dos filósofos posteriores fazem alguns livros introdutórios. Então, dos mais recentes, existem vários livros introdutórios que podem te favorecer tanto a conhecer o surgimento da filosofia, quanto entender as principais correntes de pensamento filosófico. E aí, como eu disse, você se identificou com o autor, como o meu caso, eu me identifico muito com o Schopenhauer, com o Nietzsche, com o Sartre, com o Maquiavel, porque são filósofos que têm uma visão de mundo mais fria, uma visão de mundo, apesar deles em si serem bastante, eu diria, românticos, bastante poéticos, eles acabam tendo uma visão de mundo mais condizente com a realidade, assim, muita fantasia, acabam se focando mais em uma coisa mais vivenciada do que em uma coisa mais experienciada e vivenciada do que em uma coisa imaginativa, como é o caso de Platão, que vai muito para o mundo das ideias, para a questão mais imaginativa. Eu me identifiquei com eles, eu comecei a ler de uma maneira mais aprofundada, tanto Maquiavel, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre. Aí você me pergunta, tá, eu me identifiquei com esse filósofo, então é isso, eu vou ler só esse filósofo, alguns que pensam semelhante a ele. Não, aí que está a grande questão e aí que está o provável erro. Muitas pessoas erram e erram feio quando fazem isso. Elas se identificam com o autor, se atramam a estudar esse autor e esquecem no mundo. Esquecem que, como eu disse, a filosofia ela é ampla e ela tem diversos autores que se contradizem, que se contrapõem. Então, depois que você se identificou com o pensamento de um autor e você leu esse autor, qual que é o segundo passo? Descobrir quem esse autor critica, quem esse autor se posiciona contrário, com quem esse autor tem conflitos. Se vocês verem aqui, o segundo título que eu li do livro do Schopenhauer é Crítica da Filosofia Kantiana. Lembrando, eu sou bem afeito à literatura do Schopenhauer. E é sacanagem com o Schopenhauer, porque estava exatamente, literalmente do lado do livro dele. Este daqui. Então vocês vejam. Crítica da Razão Prática, que é do Kant. Então, quando você leu um filósofo que você gostou, como eu, gostei do Schopenhauer, tem uma visão de mundo bastante compatível com o que eu entendo de visão de mundo. Não à toa também acabei na psicanálise, né, que também a psicanálise pactua de muitos dos pensamentos do Schopenhauer. Mas aí, li Schopenhauer, li outros autores que pensam semelhante a ele. O que eu vou entender? Quem são os autores que pensam diferente dele? Quem são os autores com quem ele tem conflito? Quem são os autores que ele critica, que ele fala o oposto? Quem são os autores que criticam ele? E aí eu vou ler esses autores, para que eu consiga, a partir disso, contrapor a visão de mundo que eu tenho. Para não ficar naquela visão de mundo fechada, aonde eu acredito que aquilo que eu li e que eu entendo no mundo é uma verdade absoluta e inquestionável. Não, não só é questionável, como muitos já questionaram. E eu preciso entender quais foram esses filósofos que questionaram, para que eu entenda por que eles questionaram e quais são os prováveis erros ou discordâncias do pensamento que eu tenho. E aqui eu poderia pegar vários outros, eu tenho ali alguns que são também bastante distantes dos pensamentos dos filósofos que são de maior apreço a mim. Então, como eu disse, os meus de maior apreço são Nietzsche, o Schopenhauer, o Maquiavel, o Sartre, e eu costumo ler com frequência Kant, Marx, vários filósofos, o próprio Platão, vários filósofos que destoam completamente desses pensamentos. E isso que é importante na construção filosófica e na construção de conhecimento. Então, se você quer ir para a filosofia e só quer estudar quem concorda com o que você pensa, esquece, você está fazendo qualquer coisa, menos filosofia. Tanto é que o próprio Platão já traz nos seus famosos banquetes a questão
do quanto o conflito de pensamentos é importante na construção de novos conhecimentos. É desse modo que Sócrates nos ensinou a fazer, é desse modo que vários dos filósofos, ao decorrer da história, fizeram. Então é isso, eu disse e volto a repetir, deixarei o link na descrição de quais são os principais assuntos, um vídeo que fala sobre quais são os principais assuntos importantes de se estudar na introdução à filosofia. Busque conhecer um pouco do pensamento de cada filósofo, identifique qual filósofo está mais coerente com a tua visão de mundo, porque é mais palatável ler desse modo. Inicie a leitura, leia algumas obras daquele filósofo, busque descobrir quem contrapõe esse filósofo ou quem esse filósofo se contrapôs e vá ler e estudar quem pensa diferente do teu pensamento, para que você de fato se dedique a um estudo filosófico e não apenas a uma confirmação dos seus próprios preconceitos. Porque a partir do momento que você só lê quem concorda com você, você não está fazendo um estudo filosófico, você está simplesmente buscando reafirmar seus preconceitos. É preciso fazer um estudo filosófico e parte disso é ler quem pensa diferente de nós. É isso, muito obrigado pela atenção durante este vídeo. Se não for inscrito ou inscrita no nosso canal, é muito importante se inscrever, ativar as notificações para que vocês saibam quando saem vídeos novos. Estamos postando com uma frequência bem grande atualmente os vídeos, então sempre estejam voltando para verificar as novas postagens. Assistam, temos mais de 700 vídeos, literalmente mais de 700 vídeos disponíveis no canal. Assistam aos outros, busquem. Existem vídeos antigos que eu tenho reassistido pensando em regravar sobre o assunto, e aí eu vejo o vídeo e falo, nossa, mas eu falei bastante coisa nesse vídeo, e ao longo do que eu estudei, eu não consegui descobrir tanta coisa tão inovadora a ponto de ser útil gravar um novo vídeo. Eu falaria poucas coisas a mais, porque nesse eu já tinha um conhecimento razoável para estar falando. Assim como vários outros eu estou regravando, porque realmente eu posso agregar muito mais do que na época, porque foram coisas que eu fiz novos estudos e tive um entendimento bem melhor. Mas de qualquer modo, muitos dos nossos vídeos mais antigos são bem válidos e vale a pena estar assistindo. É isso, até um próximo vídeo.